Olá, boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando agora. Priscila, Flávio, damos início a mais um encontro do Olhares da Cena Contemporânea, projeto que reuniu 10 artistas da região metropolitana de Sorocaba e 10 convidados do estado de São Paulo e do país. Hoje temos Priscila Rezende e Flávio Melo, Teatro de Rua e Performance, Possibilidades e Limites das Artes Públicas. A cada nova investida do conservadorismo, o individualismo se efetiva em um novo campo e de um novo modo, operando cada vez mais para apartar as pessoas e diluir suas capacidades argumentativas e de manifestação. Em espaços de manifestações públicas, quais os diálogos e fronteiras entre o teatro de rua e a performance? No encontro direto com o público, quais as potencialidades e os limites dessas práticas? Então, agradeço imensamente Priscila, agradeço imensamente Flávio, agradeço imensamente todos que estão aqui com a gente. Hoje estamos inaugurando um novo formato no Olhares, aqui pelo Zoom. Então, você que está com a gente, pode abrir seu mic a hora que você quiser para comentar, para perguntar, para se manifestar, trazendo aqui esse lugar que o teatro de rua e a performance têm em relação ao espaço público. Então, estamos fugindo, no Olhares da Cena, cada vez mais desse formato de uma palestra em que 20 minutos uma pessoa fala, 20 minutos outra pessoa fala e tem um encontro com o público. Então, o caos é muito bem-vindo aqui. Flávio tomou uma cerveja agora, a gente está de olho. Daqui a pouco eu vou pegar a minha também. Rodrigo Zanetti abriu sua câmera, pode deixar aberta aqui. Aliás, todo mundo que está aqui pode deixar sua câmera aberta. Esse não é um encontro de Flávio e Priscila, de Priscila e Flávio. Seria lindo ter todo mundo, ter todas as câmeras aqui abertas. João Fabro abriu sua câmera. Bem-vindo, João Fabro. Então, quem mais? Silvana Sarti, Melin Kerr. Maravilhoso. Ju Galese, Tom Ravazoli. Tom, querido, quanto tempo? Melin Kerr, Celso Stefano. Maravilhoso. Este é o Olhares da Cena. Encontros ao vivo e a pedido de Priscila e Flávio. Esse encontro será aqui pelo Zoom. Bom, já falei demais. Agora é com vocês, Priscila e Flávio. Boa noite, Robson, boa noite, Flávio, boa noite a todas, todos e todes. Muito obrigada por estarem presentes. Nossa, eu estou bem contente, tem bastante pessoas. Eu acabo sempre ficando um pouco nervosa com essas coisas, por isso no início eu estava assim, meio dando uma segurada para não dar umas risadas. Mas estou muito contente, gente, por, né, participarem, por acompanharem. Obrigada pelo convite ao Festival de Artes Híbridas. Eu sou a Priscila Rezende, sou artista plástica, sou de Belo Horizonte e parto das artes visuais, né? Mas trabalho principalmente com a performance, com a arte da presença. Já venho trabalhando com a performance há 10 anos, aproximadamente 10 anos, né? Esse ano completam 11 anos que eu comecei a trabalhar com performance. Bem, é isso. Por enquanto, vou apresentar, vou deixar o Flávio à vontade, se quiser se apresentar também. Agradecido, Priscila. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui trocando essa ideia com você. Robson, muito bom a gente se reencontrar. É muito bom tê-lo de volta no interior, querido. Seja bem-vindo de volta. E agradecido também a todas as pessoas que estão aqui, amigas, amigos de longas datas e pessoas novas. Eu me chamo Flávio Melo, eu tenho 39 anos e eu trabalho com teatro há 21 anos aqui em Sorocaba, interior de São Paulo.
e a minha atuação com o teatro, ela se dá numa perspectiva de pensar e repensar tanto as minhas práticas, né, como cidadão, como sujeito social, como também pensar e repensar esse teatro a partir das suas perspectivas formais, né, e políticas. Então, minha trajetória vai muito ligada, muito pensando teatro e política cultural, e em específico esse trabalho acontece há 18 anos dentro de um grupo chamado Nativos Terra Rasgada, e onde eu estou com esses meus companheiros, minhas companheiras e outras pessoas que por aqui passaram há esse tempo, há 18 anos. E a minha fala hoje e a minha trajetória como artista, como professor, como cidadão, passa, portanto, atravessa esse lugar de sorocabano, que me reconheço como sorocabano, fazedor e pensador de teatro de rua, de políticas públicas e, sobretudo, dentro do grupo teatral Nativos Terra Rasgada. Acho que é um pouco de mim, é isso. Pensamos um pouco, em conversar, em fazer essa conversa, né? Priscila e eu nos conhecemos por intermédio do Festival de Artes Híbridas aqui, né, Priscila? E conhecemos um pouco dos nossos trabalhos. Na verdade, eu tinha visto um trabalho da Priscila já, não a conhecia pessoalmente. Um trabalho que envolve dinheiro, muito legal, envolve num sentido muito bacana. A Priscila fazia uma intervenção numas notas de dinheiro e aí foi por intermédio dessa obra que eu a vi pela primeira vez, né? E depois o Robson e eu conversando sobre as dinâmicas de troca, surgiu o seu nome, que foi muito legal, fiquei muito feliz de poder fazer essa conversa, né? Então eu pensei em apresentar para começo de conversa, assim, algumas relações da questão do público, né, do teatro de rua, e para aquecer um pouco. Mas também acho que vocês podem falar também, eu acho que, né, antes da gente também entrar nesse lugar, as pessoas podem falar se quiserem, fiquem à vontade, a ideia é que seja uma conversa, né? Nossa, eu fiquei curiosa agora. Esse trabalho das notas, eu cheguei a fazer aqui até um momento aqui em BH, onde eu fazia uma fala assim com um megafone. Era meio que uma pregação, assim. Mas quando eu fiz isso aqui nesse momento, foi meio para dar uma registrada assim, nesse trabalho. Mas é um objeto, né? Eu ando com esse carimbo, sempre ando com ele na minha bolsa. Agora, na pandemia, né, o negócio tá meio parado, porque nem praticamente não tô saindo, não tenho pegado dinheiro praticamente. Mas eu tô, acho que há mais de um ano andando com esse carimbo na bolsa e ele vem escrito Exu seja louvado. E aí eu carimbo as notas de real, onde vem escrito no cantinho Deus seja louvado. E aí aqui eu fiz como se fosse um culto, uma pregação, né? Eu convidava as pessoas para receber as bênçãos de Exu. Eu confesso que assim, eu queria ir para uma praça aqui em BH fazer isso, porque tem uma praça aqui, a Praça 7, eu até já fiz um outro trabalho lá uma vez. E aí eu vou aproveitar, então, peraí, deixa eu. Porque tem. Aí eu vou mostrar uma foto. Esse é um outro trabalho, mas eu vou. Falo melhor sobre ele depois, mas eu vou só mostrar para vocês. Aí depois eu compartilho. Mas tem uma praça, assim, eu não sei se alguém já veio em Belo Horizonte, tem uma praça que chama Praça 7, que é uma praça muito, 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 muito cheia mesmo, assim, é um cruzamento, né, das avenidas principais. E tem um cantinho dessa praça, assim, como é um cruzamento, não é uma encruzilhada, os 4 quarteirões são fechados e ali fica muita gente. E é bem curioso porque a cada quarteirão tem um grupo diferente, assim. Tem um quarteirão que são os skatistas, o outro que tem um prédio público, e aí ficam as pessoas vendendo várias coisas ali.
tem um outro que são pessoas mais idosas jogando dama, e aí nesse quarteirão, bem assim, bem no cantinho, tem um senhor que leva uma caixa de som, né, e o microfone dele, e ele fica pregando ali, né, tá sempre ali com a Bíblia e pregando. E aí eu já quis ir lá, na verdade eu queria ir lá um dia, nesse lugar, mas aí eu ia fazer a minha pregação para convidar as pessoas para receber as bênçãos de Exu. Mas eu fiquei um pouco assim, nossa, vou convidar as pessoas para receber as bênçãos de Exu. E uma coisa que algumas pessoas não sabem, mas é por lei, é crime escrever em notas, né? Eu descobri isso fazendo esses trabalhos, que eu escrevo em notas monetárias, um dia eu descobri que por lei é crime. E aí eu fiquei meio assim, pode ser um pouco arriscado. E aí eu acabei não indo na praça especificamente, mas aqui em BH a gente tem um movimento chamado Segunda Preta, que recebe sempre trabalhos, né, de artes da presença, tem pessoas do teatro, da dança e da performance. E aí um dia, em uma segunda-feira, eu fiz a pregação lá. Mas esse trabalho é um trabalho muito mais assim de objeto, né? Teve esse momento da performance, pode ser que eu repita, né, em algum momento, mas que ele acontece muito essa coisa do objeto, assim, onde eu vou carimbando as notas. E eu fiquei curiosa, você chegou a ter contato, assim, com... Eu vi umas imagens, né, e vi o carimbo na nota. E eu me lembro da provocação que eu tive. Eu já fiz uma peça quando no começo de carreira e a gente jogava dinheiro pro alto e escrevia em dinheiro, a bandeira e tal, e tinha essa história de que escrever em dinheiro é crime. E eu me lembro da provocação na hora que eu vi o seu trabalho, eu falei, mas olha que engraçado, né? Ela está escrevendo numa nota de dinheiro. O dinheiro ao contrário do cheque, o cheque é nominal, se diz de para quem é o cheque, né? O dinheiro é uma coisa, é um troço que vale ao portador. Ou seja, quem estiver portando o dinheiro é dono do dinheiro, né? E aí, nessa sociedade capitalista, aí é engraçado, que o dinheiro é meu, eu tô com o dinheiro é meu. Então, se ele é meu, ele é posse, né? Posse privada, porque ele não é público. Ele não é, ele é meu, ele é privado. Aí eu escrevo no dinheiro e eu respondo um crime por eu intervir numa coisa que é minha, né? Aí eu fiquei com essa coisa na cabeça, né? Com essa grande confusão que para mim é, quer dizer, uma bela de uma confusão, né? Porque me faz pensar de novo numa correlação, ainda que o pensamento próprio com relação à escrita do dinheiro talvez não tenha muita importância, assim, né? Para mim, mas a discussão entre público e privado e a perspectiva que se tem da arte entre o público e o privado, e a nosso tipo de intervenção nesse público e nesse privado tem muito a ver com o trabalho que eu faço. E eu fiquei muito grilado, assim, falei, meu, essa menina é louca. É muito da hora. E também fico muito... me mexe muito comigo também, quando você diz, né, Exu seja louvado, também me coloca num outro lugar, que é de tirar o apagamento, né? Deus seja louvado. Aqui em Sorocaba tem uma placa que Sorocaba é do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E é isso, né? É o apagamento. Isso significa um apagamento. Não podia falar isso aqui? Podia, né? Podia. Claro que pode. Pode, né? É claro que pode. Então, é o apagamento, né, desses povos originários, dessas tradições populares, né, das crenças e culturas populares. Então, quando você carimba no dinheiro, nesse dinheiro, achei muito potente a performance. Fiquei muito... É isso que me provocou e fez reverberar, e conversei com amigos e algumas pessoas. Falei com o João Fábio, meu amigo, e é professor lá no Conservatório de Tatuí também. Isso reverberou em mim. Sim, que massa. De certa forma, essa coisa do Deus seja louvado, né? Agora que você falou assim, dessa questão do público-privado, eu fico pensando que você acaba invadindo, né? Assim, talvez seja super né, aceitável assim para alguns, porque a gente está numa sociedade de maioria cristã, então para alguns que se deparem com aquela frase, seja super aceitável assim. Mas eu penso que para outros, né, assim, a gente tem aí uma sociedade pouco mais de 200 milhões de pessoas. Muitas pessoas no Brasil são sabe, variadas denominações religiosas assim. E isso é ignorado, né? Então, essa imposição, assim, isso é tão, né, passa por uma questão, assim, constitucional, né, que, teoricamente, o Estado deveria ser laico e não é. Então,
eu penso que é invasivo, sabe, assim, para uma parte da população, e essa coisa da imposição, né, assim, de um público para outro. Assim, acho que acaba provocando né, esse incômodo, assim. E aí, quando eu fiz o trabalho, a ideia foi bem isso. Eu sempre assim, não, gente, então, né, vamos pensar aí. Isso aqui, isso atende a quem? E aí, com uma sobreposição ali, né, isso vai... E as notas vão rodando, né, assim, eu acho massa isso. Já recebi de volta aqui, pelo menos em algumas situações já cheguei a receber, assim, de volta. E aí a ideia é isso, né, porque aí vai passando e já coloquei uma vez no caixa. Eu fui no banco, na verdade, eu estava no banco. Eu saquei só para poder colocar de novo no caixa, gente, confesso. E aí, né, isso vai, sabe-se lá para onde isso foi, né, assim. Acredito que vai rodar por aí, assim. E Uma aí é nota isso, a que gente não tem... você, uma nota que você fez a interferência voltou para você? Ah, uma vez sim, mas assim, eu tava aqui em BH, né? Eu fui num bar, e aí pessoas que eu conheço, então provavelmente alguém que tava ali pagou, e aí quando eu fui pagar, a pessoa me deu um troco, a pessoa me devolveu a nota, assim. E eu achei super incrível. Essa coisa, né, assim, a partir do momento que a gente joga o trabalho, a gente não sabe para onde vai, né? E que, nossa, eu acho que isso tem uma relação assim, quando a gente trabalha num espaço público, né, tem muito disso assim também. Sempre que a gente faz qualquer trabalho, né, na verdade, eu acho que a partir do momento que o trabalho nasce, ele não, a gente não tem um controle total dos trabalhos, né, assim. A partir do momento que o trabalho vai para o mundo, ele vai atingir as pessoas e, né, pode ir para vários lugares, assim. Agora, no espaço público, eu acho incrível, assim, porque não existe uma limitação, né, assim, é esse lugar aberto e qualquer um pode estar ali. Eu vou ver se eu consigo... Ah, eu acho que não consigo compartilhar, por enquanto. Dan, você consegue auxiliar a gente? Enquanto o Dan tenta nos auxiliar, Pri, vou colocar o comentário dele mesmo, Danilo, que cuida das nossas transmissões. O Danilo é do Grupo Redemoinho, de São Paulo. O meu Grupo Redemoinho faz uma pesquisa sobre público e privado. E me parece que o dinheiro funciona como um teatro privado, que mesmo sendo privado, é de uso público. Então, vale a lei do público, complexo, enfim. Também coloquei aqui o link do site da Pri. Acho legal, Flávio, para quem não... Quem está aqui de público da Pri, também dá uma olhada no site do Nativos e tal. Tem os trabalhos da Pri. Então, Dan, a Pri quer mostrar uma imagem. Qual é essa imagem, Pri? É de Bombril. Bombril, ok. Eu posso mostrar, mas se ele quiser, pode Se compartilhar tiver, também. se tiver engatilhado aí, se você quiser compartilhar. Ah, ok, Acho que já entramos. foi. Ok. Essa é uma das minhas primeiras performances, né? De 2010. E quando eu criei esse trabalho, quando eu apresentei ele a primeira vez, eu apresentei na universidade. Eu ainda estava, né, na universidade. Dan, você pode pausar? Vê se você consegue pausar nessa foto, por favor. Só E uma quando o coisa, a trabalho foi... imagem... Desculpa, Pri. A imagem tá meio borrada para mim, tá para vocês também? Tá um pouquinho. Será que a gente consegue ver ela na melhor resolução, Dan? Olha, para mim tá tudo bem. Ah, é? Então talvez seja um problema de conexão aqui. Foi, Pri, Ah, agora desculpa. foi. Agora melhorou. Agora foi, E eu fiz esse trabalho a primeira vez quando ele foi criado, foi dentro da universidade. E essa ocasião, esse trabalho é de 2010. Essas fotos são bem no início de 2013, assim. E foi a terceira vez que eu apresentava uma performance. Eu recebi um convite para participar de uma mostra de performance aqui em Belo Horizonte, em frente a esse museu que fica em uma praça, né, uma outra praça aqui bem conhecida também de Belo Horizonte. E essa foi a minha primeira experiência
na rua. Assim, terceira performance, terceira vez fazendo trabalho, e foi a primeira experiência na rua, assim. Então foi bem impactante, assim, sabe? Acredito que para o público, mas para mim também, assim, porque eu realmente não tinha ideia do que esperar, assim, dessa experiência nesse ambiente. E aí, nessa, eu ficava em frente ao esse prédio. Porém, bem em frente ao prédio é onde tem essa praça, assim, que é uma praça bem grande. E é bem curioso, assim, se o Dan conseguir passar para a próxima foto, que eu acho que dá para ter uma ideia, assim. Né, tem essa entrada do museu, e aí bem no cantinho, assim, lá no cantinho superior, dá para ver, assim, os ônibus passam nessa praça, e fazem uma curva assim e vem passando na porta do museu assim. E foi muito curioso porque eu comecei nesse dia, eu fiz o trabalho por 1 hora, fiquei em torno de 1 hora ali direto, né, lavando os objetos com o meu próprio cabelo. E aí no início tinham poucas pessoas e aí foi chegando mais gente. E eu achava super curioso, porque na hora que o ônibus, né, fazia a curva e passava, né, assim, passa super rápido. Então as pessoas não tinham como se deter ali, mas enquanto eu estava ali, né, lavando os objetos com o meu cabelo, eu observava aquele, né, público que ia passando assim bem rápido, assim, e via as pessoas, né, assim, com um olhar bem atento, assim, mas breve, sabe? Eu acho, isso foi algo que eu achei bem curioso, assim, e eu acho bem interessante. Eu imagino que para quem vê a imagem, ainda mais que é uma imagem que acaba sendo, né, assim, um pouco chocante e um tanto impactante, porque é um corpo negro, um corpo de uma mulher com essa roupa que lembra uma mulher escravizada. E aí, no chão, lavando esses objetos com o próprio cabelo, acredito que é uma imagem bem forte, assim, e uma imagem impactante. Então, eu acho que mesmo que rápido, assim, para quem estava ali, né, passando bem ligeiramente dentro do veículo, assim, é uma imagem de impacto rápido, mas que eu acho que fica, sabe? Mesmo que isso seja visto rapidamente, assim. E foi muito interessante, assim. Nossa, eu adoro essa imagem. Porque no dia tinham várias pessoas e aí teve esse momento que essa menina chegou bem próxima e ela ficou bem em frente, assim, a mim, ficou sentada ali junto comigo, observando. A rua é isso, assim, né? Esse lugar onde não tem um limite, assim. Você não escolhe um público que tá ali. Você vai receber pessoas distintas, assim, né? De N lugares, assim. Cada pessoa vem com uma bagagem, né? Uma experiência distinta, assim. Se eu fizesse lá dentro, né? Ainda mais nesse lugar, tem esses prédios que são prédios bem antigos, assim. Muitas vezes o espaço privado, ele pode acabar por intimidando, porque nem todo mundo está habituado, às vezes os espaços institucionais, assim, às vezes são muito imponentes, mesmo que seja um espaço público e que seja um espaço aberto, para que qualquer um vá naquele lugar, muitas vezes as pessoas se sentem intimidadas, assim. E aí na rua, né, eu acho muito incrível, assim, que na rua o trabalho, ele está disposto para qualquer pessoa, né? Não existe uma distinção, não existe uma escolha, assim. E muitas vezes a gente acaba até sendo afetado, assim, pelo público, né? Poucas vezes aconteceram, assim, nos trabalhos que eu faço, mas já tiveram momentos que chegou a acontecer. Tem um outro trabalho que eu fiz. Gente, vocês podem intervir, tá? Se quiser, e você também, Flávio, se você quiser entrar e falar, você pode ficar à vontade. Danilo, tem um trabalho que chama Barganha. Esse trabalho, eu fiz esse trabalho em diversos momentos, assim. A primeira vez foi num espaço que é um espaço aberto,
aconteceu aqui em Contagem, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, era um festival também, e aí ele aconteceu no dia 20 de novembro, né, que era o Dia da Consciência Negra também. E esse trabalho, ele parte principalmente daquela música Carne, da Elza Soares. E aí eu escolhi por fazer o trabalho nesse lugar, que é um centro de distribuição, a gente chama aqui o CEASA, né, que é um centro de distribuição atacadista. E aí esse espaço é um galpão bem grande, né, onde ficam ali os caminhoneiros, pessoas que vendem frutas e legumes e verduras. E aí eu pensei em fazer o trabalho nesse lugar por esse trabalho. O meu trabalho tem esse foco, que é a questão racial e de gênero, né? Eu estou sempre pensando na questão do racismo e como corpos negros e o corpo feminino são vistos no Brasil, a inserção desses corpos na nossa sociedade. Então, nesse festival já tinha esse lugar e essa data estipulada. E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu pensei, nossa, esse é o lugar certo para fazer esse trabalho, assim. E esse lugar é um lugar, assim, é um lugar muito masculino, porque quase todo mundo que trabalha lá, né, são homens, assim, porque são muitos caminhoneiros, pessoas que trabalham com essa questão agrícola. Do lado de fora tem várias lojas, a maioria são também do ramo alimentício, né, e tem açougue. A gente saía de trás de um açougue, cruzava a rua e ia caminhando por esse galpão. E aí essa é a Gilmara Oliveira, que é uma performer aqui de Belo Horizonte, e aí eu a convidei para participar comigo. É curioso, assim, como os espaços, né, muitas vezes eles determinam, assim, eu acredito que eles determinam um pouco essa reação, assim, e o que a gente vai receber desse público. Nesse dia, antes de começar a fazer o trabalho, na verdade, a gente estava lá atrás do açougue, esse era um lugar bem reservado mesmo, onde a gente saiu para começar a fazer o trabalho, mas os seguranças viram a gente pelas câmeras, e aí já começou o impasse. Porque como eu estava com essa roupa íntima, que assim, é uma roupa, né, quase da cor da pele, assim, eles falaram que já aconteceu uma situação antes de uma TV levar mulheres para uma reportagem, as mulheres estavam de lingerie e os homens ficaram super agitados, assim, então eles ficaram preocupados com a minha segurança. A gente ficou discutindo 1 hora para conseguir fazer o trabalho, para conseguir sair de lá, porque aí quase cancelou o trabalho, eles queriam que eu fosse com uma outra roupa. E aí eu pensei, nossa, mas aí as pessoas não vão ver, né, assim, meu corpo, e ela precisava pegar esses preços. À medida que a gente vai caminhando, ela vai falando, né, questões sobre o racismo, sobre objetificação do corpo negro, né? Ela ia me puxando, mas ia falando várias coisas e colocando preços no meu corpo. Naquele lugar, houve assim, uma agitação muito grande, porque eram muitos homens e eles ficavam né, acompanhando o trabalho com uma curiosidade. Alguns falavam, hoje é dia da consciência negra, mas outros já falavam outras coisas assim, né, um pouco objetificadoras mesmo. Algumas pessoas que diziam, soma todos os valores que eu vou comprar ela para mim e eu vou libertar ela. Mas ninguém realmente interviu. Essa outra experiência já foi em 2018, né? 4 anos depois, e foi quando eu fiz o trabalho em São Paulo. Foi a única vez que eu realizei esse trabalho especificamente em São Paulo. E eu nunca tinha ido nesse bairro, eu confesso, assim, foi também a primeira vez para mim nesse local de São Paulo. E o trabalho foi realizado ali no Ipiranga, bem ao lado do Sesc, e na entrada, tinha um determinado momento a gente passava na porta do Museu Ipiranga, e do outro lado da rua tem um parque, né? E aí eu decidi por fazer o trabalho na rua. Era dentro da programação da instituição, mas eu falei, não, gente, tem que ser na rua. E ainda mais quando me falaram o que acontecia nesse lugar, o trabalho foi realizado no domingo, por volta de 11 horas da manhã. E tem essa feira, né? Assim, fica bem ao lado, na porta do museu, tem uma rua, e aí eles fecham a rua e tem uma feira. E aí muitas pessoas vêm caminhar ali, né? As pessoas com a bicicleta, aí no parque tem uma pista grande, muitas pessoas estão ali de patins e skate, então tem um público muito grande, assim.
E aí, quando a gente saía da unidade, e aí ela vinha me puxando pela rua, houve aquele impacto, né, assim, inicial, as pessoas sem entender o que estava acontecendo, né, chocadas, né, com aquela situação, assim, e as pessoas, né, sem entender, cochichando, assim, entre si. Depois de um momento, algumas pessoas começaram a falar, ah, é teatro. O que, eu confesso, na verdade, eu fiquei um pouco incomodada, assim, com essa coisa. Porque, na verdade, tinha uma pessoa com um panfleto da programação. E aí a pessoa entregou para as pessoas que estavam vendo, assim. E aí as pessoas começaram a fazer esse comentário, assim, ah, é teatro, é teatro. Eu achei um pouco problemático, assim, porque eu sinto que quando as pessoas encontraram uma resposta, elas se sentiram um tanto conformadas. Assim, sabe? Eu não sei se fica, se dá para entender bem assim isso, mas eu busco com o meu trabalho realmente trazer uma provocação. E, né, porque esse estranhamento, né, o deslocamento, para mim assim, é isso que vai provocar também nas pessoas esse, né, uma reflexão ou de alguma forma algum incômodo, assim, que vai fazer mesmo as pessoas saírem desse lugar de conforto. E eu acho que elas encontraram esse conforto quando elas encontraram uma resposta, que elas entenderam que isso era um teatro. Então, entender que isso era um teatro trouxe um certo conforto para algumas pessoas. Porém, em determinado momento, né, essa menina, assim, acho que ela devia ter, não sei, em torno de 16, 17 anos, parecia ser bem nova, assim. Lá em cima, na rua, ela começou a demonstrar um incômodo, assim. Ela perguntou o que era, e aí ela já falou, ai, eu não gostei disso, não gostei dessa imagem, isso está me incomodando. Mas a gente seguiu fazendo o trabalho. Entramos no museu, andamos mais um pouco, tinham pessoas que riam um pouco, porque acho que algumas pessoas às vezes têm algumas essas reações, né? Eu não sei se as pessoas, se tem gente que realmente acha graça ou por não saber como reagir. E aí continuamos fazendo o trabalho, entramos dentro do parque e descemos ali a escada. A gente já estava ali um bom tempo e eu gritando, falando várias coisas. E aí teve esse momento que ela veio e interviu no trabalho, assim. Ela interrompeu o trabalho, tomou a corda da mão de Mônica Galvão, que é uma performer de São Paulo, que participou comigo dessa vez. Ela decidiu que não queria mais ver aquilo, assim, não queria mais aquela imagem. Então, ela foi lá, tomou a iniciativa, parou a performance, tomou a corda da mão de Mônica, e aí ela foi tirando todos os adesivos do meu corpo, ela tirou tudo e acabou com a performance. Assim, ela acabou com a performance. Aí no final ela me deu um abraço assim e fomos embora. Assim. Foi assim que acabou a performance. Para mim esse dia foi uma surpresa até para mim assim também, porque a gente, né, planeja o trabalho e tem ali muitas vezes um planejamento de como realizar esse trabalho, mas é isso, assim, a gente está ali no espaço público, o artista também, né, ele é afetado. A gente não sabe o que pode acontecer. Mil coisas podem acontecer, e às vezes o público fica só observando, às vezes as pessoas podem entrar também. Essa foi uma experiência, assim, naquele dia, para mim, eu fiquei bem surpresa, assim, naquele momento. Foi esse momento que, né, o trabalho ali, aquele dia aconteceu de uma outra forma, porque foi uma pessoa do público que decidiu como que ia acontecer aquele trabalho, assim. Foi a pessoa que definiu que hora, até que momento que ele ia acontecer, assim. A Silvana comentou, né, que ali ela se realizou integralmente. Acho que foi bem isso mesmo, assim. Era hora de acabar, assim, era hora de
era aquele momento, assim, do destino daquele trabalho, aquele dia. Pri, não sei se você falou, mas foi pelo Sesc essa performance, né? Não tem problema, a Sim, gente pode falar. sim, nesse dia era uma programação para pensar essas questões mesmo, né, raciais. Aconteceu durante vários dias, foi no mês de maio, em 2018, Fricções, que chamava. Então, tinham vários grupos. E aí, naquele fim de semana especificamente, eu apresentei um outro trabalho. Esse foi no domingo, e aí no sábado eu tinha apresentado um outro trabalho, que é o Deformação. E aí, esse outro trabalho acontecia dentro do espaço. O outro trabalho foi dentro da instituição. E aí é outra coisa, né, assim. E é isso, assim, o SESC é esse lugar que é um espaço aberto ao público, mas é um espaço também, né, cerrado, assim. Se você não adentra as portas, você não sabe o que vai acontecer ali, assim. E aí é isso, né, assim, o espaço privado tem toda essa questão. Por mais que ele seja público, no sentido de aberto ao público, o espaço fechado ele tem ele traz certa limitação, porque é isso, assim, se você entra, você tá lá, você vê o que vai acontecer. E é esse lugar, assim, que tem muitas pessoas que às vezes vão. O Sesc de São Paulo, gente, eu preciso falar isso, assim, é diferente, né? Eu tô aqui em Belo Horizonte. Nós não temos Sescs como Sescs de São Paulo. Aqui a gente tem muito o clube. Por mais que no Sesc que aqui que tenha um clube, tem algumas atividades de aula e tem ali academia, aqui é muito clube. As pessoas vão no Sesc mais para fazer umas atividades físicas, para nadar. A gente tem um Sesc que tem um formato um pouco mais parecido com os de São Paulo, que tem esse espaço mais cultural, que tem um teatro grande, que tem um cinema, que tem um espaço para performance, que tem uma galeria. Em São Paulo é esse espaço que integra muitas atividades distintas, né? E eu acho super interessante, porque às vezes tem essa pessoa que vai para nadar. E aí ela tá indo para a piscina, ela passa no hall, tem uma performance acontecendo, né? Mas ainda assim é um espaço que o público que frequenta esse espaço, ele já é um público um pouco mais definido. Porque quem conhece esse espaço e vai lá, vai buscando algo. Então, eu acho que tem muito também essa diferença, né? Assim, do público que está na rua e de quem vai a um espaço, a uma instituição, um espaço institucional. Geralmente, quem vai a um espaço institucional vai buscando algo. Muitas vezes as pessoas já conhecem a programação do lugar. Se é uma galeria, né? Às vezes uma galeria de arte, uma exposição, as pessoas vão a esse lugar já realmente já estão habituadas, né? Elas já conhecem algo. Então, muitas vezes as pessoas elas já estão com um olhar. Às vezes elas já têm um olhar voltado para aquela atividade. E na rua é outra coisa, né? É outra, sim. Às vezes já aconteceu de eu estar fazendo performance na rua e vi pessoas embriagadas, e aí as pessoas às vezes interagiam. No meio da performance, a pessoa começava a dançar junto com a performance, e que foi super, foi legal também, né? Eu tava ali fazendo uma coisa e a pessoa dançando, fazendo outra coisa, e isso é super legal, né? Porque quem diz que um morador de rua não pode ver um trabalho de arte? Porque esse trabalho não é para essa pessoa também, né? Isso que eu acho incrível, assim, da rua. Porque na rua o trabalho é para todo mundo, assim, é para todo mundo. E o espaço institucional, né, ele, principalmente o espaço das artes plásticas, das artes visuais, que é esse lugar de onde eu venho, ele acaba sendo muito sacralizado, né? Tem essa coisa toda sacralizada em torno da arte, assim. E aí fazer o trabalho na rua, eu acho incrível, porque a gente tira desse lugar que muitas vezes acaba sendo elitizado e acaba sendo voltado para um público para levar ele para esse espaço que é para todo mundo, assim, que é para, né, assim, é levar a arte para qualquer público, assim, para qualquer tipo de público.
acho muito legal nessa trajetória da Priscila e a coragem e essa competência artística, eu acho muito massa. Vou pegar alguns pontos, pode ser, Priscila, da sua fala, para poder amarrar com a minha aqui? Claro, fica à vontade. Então, Falei demais, gente, desculpa. Gente, só reforçando que também isso não é uma palestra de Priscila e Flávio. Estamos aqui todos, então comentários são super bem-vindos. Eu vou começar falando oi Merlin, oi Cleide, oi todos, né? Mas, assim, Cleide, vou mostrar um trabalho cuja responsabilidade parte de você, de algum modo, tá? A Cleide Riva Campelo, essa mulher incrível, fez muitas coisas na vida, que eu não tenho competência para descrevê-las, dizê-las, mas uma das coisas que ela fez na vida foi contemplar num edital de fomento à cultura aqui da cidade de Sorocaba, há quase 15 anos atrás, um trabalho do grupo a qual eu faço parte, Nativos Terra Rasgada, chamado Zorobe, Ouviu-se um Lamento, era a história de um jumento. Uma peça de teatro infantil que fala sobre a perspectiva de uma molinha, como que se deu essa questão do tropeirismo em Sorocaba, tirando um pouco o romantismo dessa visão, né? Então, esse trabalho aqui que eu tô... Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Sim, agradecido. Então, Cleide, agradeço demais, assim, por você... não por você ter contemplado, não é só isso, não é, a questão não é essa, mas pelo seu trabalho de que naquela época, inclusive, era voluntário, né, de dispor parte do seu tempo para olhar para essa produção sorocabana, que era emergente naquele momento, estava surgindo, né, e de contribuir com esses 18 anos que o Nativos tem de trajetória. Eu quero dizer assim, né, na nossa trajetória, o Nativos tem 18 anos e há pelo menos 15 nós trabalhamos com teatro de rua. E aí o elemento que me toca aqui é a questão, é o público, né? Quando a gente fala público, parece uma coisa tão homogênea, né? Assim, olha que às vezes se disse plateia, né? E aí o teatro que eu penso, o teatro que eu penso praticar, não vai para esse lugar. As pessoas não são plateia, porque plateia, essa palavra vem de um lugar que eu acho que é ruim, não faz sentido para denominar aquilo que nós usamos no teatro de rua, que é o público, né? Que são as pessoas que ocupam esses lugares públicos, porque o teatro que a gente faz é público também. Então, que pessoas são essas? Quando a gente fala de público, de quem nós estamos falando? Isso é caro para mim, isso me interessa bastante pensar. Então, nessa foto aqui, a gente tem, né, tem um conjunto de públicos, né? Um público bem plural, né? Que tem muitas informações aqui, né? Se a gente olhar esse ícone aqui, a gente pode tirar bastante informações sobre ele, né? E tem outros tipos de público que o Nativos vai encontrando na sua trajetória. Aliás, quero fazer uma citação aqui da Bruna Salatini, que é integrante do grupo. Eu não vi se a Bruna está aqui na sala ou não, mas a Bruna tem uma fala muito legal. A Bruna diz assim, o Nativos não foi para a rua por opção. O Nativos não fazia teatro. A gente começou fazendo teatro de caixa, inclusive, no teatro, no espaço fechado. A gente foi para a rua por falta de opção aqui na nossa cidade, por falta de políticas públicas para a cultura. E aí, quando a gente foi para a rua, a gente descobriu a potência da rua. Então, segundo a Bruna, e eu concordo, nós escolhemos ficar na rua. Nossa escolha não foi ir, foi escolher. A nossa escolha foi ficar na rua. E aí também quero dizer que eu penso que, estão mostrando aqui um pouco ilustrando ainda mais um pouco que tipo de público é esse, né? Que tipo de público Nativos encontra na rua, né? Aquela foto que eu mostrei lá do Zorobe é num bairro aqui de Sorocaba, da Zona Norte, extrema periferia de Sorocaba, chamado Jorge Wetter. Essa praça aqui é do centro da cidade de Rio Branco, no Acre. O espaço fechado, ele nunca é a mesma coisa do que a rua, né? Ele tem outras características, né? Se fosse, ele nem existia, né? Se fosse para ele reproduzir a mesma coisa que a gente encontra na rua, ele nem existiria, né? E a principal elemento de distinção para mim
é que ele é restritivo, ele é seletivo, né? Então, ele é fechado porque ele seleciona quem é para entrar ou não é para entrar. E aí, eu tenho a impressão, olhando para essas fotos que eu estou mostrando para vocês, que essas são as pessoas que não são para entrar no teatro, ou seja, são essas as pessoas que não devem ter acesso ao que se faz lá dentro daquele espaço seletivo, né? Aquela foto, eu acabei de fechar, a foto que eu acabei de mostrar é na cidade de Plácido de Castro, interior do Acre, divisa com a Bolívia. Vou mostrar um videozinho de 40 segundos para vocês vão ver que legal. Essa daqui, essa foto é de Colatina, interior do Espírito Santo. Em cena aqui a Juliana Prestes, integrante do Nativos. Nas outras fotos agora não me lembro quem estava em cena, eu não falei. Vamos lá, vou corrigindo aqui. Aqui esse videozinho rapidinho aqui, vamos ver se vocês conseguem ver bem e ouvir bem. Tem uma curiosidade aqui que eu vou amarrar com outro ponto que a Priscila falou. Rio Branco, Lei de Incentivo à Cultura, Fundação Garibaldi Brasil, Governo Federal, Fundação Nacional da Cultura e Ministério da Cultura. Atenção, população de Plácido de Castro. O SESC estará realizando um grande espetáculo de teatro de rua denominado Rua Sem Saída, com o grupo Nativos Terra Rasgada de São Paulo. É nesta quarta-feira, dia 15 de julho, a partir das 17 horas, na Praça dos Seringueiros. Vai ser imperdível. Parceiros na realização. Acho engraçado, né? Aqui nessa cidade, quem recebeu a gente foi o SESC. A gente estava num festival de teatro na capital do estado, em Rio Branco, né? E foi apresentar nessa cidade que é interior bem extremo, assim. E aí o modo com que eles usam para divulgar o trabalho é super popular. E o SESC, que estava nos recebendo aqui, também era um clube, Priscila. Não tinha nada do que a gente imaginava ser, o que a gente conhece do SESC aqui de São Paulo, até do Rio de Janeiro, alguns, né? É um SESC que era um clubão de atividades físicas e, né, com piscina, quadras poliesportivas e só, né? E um centro educacional também. Tinha um centro educacional importantíssimo também. Então, que tipo de público a gente vai atendendo com esse teatro de rua? E aqui uma ceninha tem 2 minutos, eu vou soltar um pedacinho para vocês verem, que é um pedacinho de uma cena, né, de uma música do grupo. Considerem que tem a transmissão do som e o som já era microfonado lá, tá? Não quero muito, nem peço muito, só quero canto pra dormir e sonhar, como os deuses não me deram salvação, antes da morte tenho muito que apanhar. Você não paga para acreditar em Deus. Paga para manter o trabalho daqueles que disseminam a palavra de Deus. Pai, dissemina a palavra de Deus e nunca recebi nada por isso. Só quem recebe dinheiro da igreja é que pode disseminar a palavra de Deus. Somos sacerdotes do Senhor, como sacerdotes. Eu pensei que fôssemos todos iguais perante Deus. Não sabia que só os sacerdotes é que tinham direito aos benefícios de ser filhos de Deus. Você não entende, né? Porque Deus, que é tão poderoso, deixa as pessoas brincando durante a sua vida na terra. Não terá mais seu ódio de mim, que sou filho do Senhor e não traí com Judas. Disse o apóstolo Felipe aos revoltados do Monte Pastor. Pai, eu não quero esse negócio de não sai pra cá, não me rapaz pode pra lá, é não pra isso, é não pra aquilo, é não pra tanta coisa, Pai. Já pensou um pouquinho mais por dia? Sim, para uma mais alimentação. Sim, para direito a moradia. E agora? A gente está vendo regras da cobrança? Significa que você faz parte dos planos de Deus e esse é a espera para a gente. Deixa essa conversa toda que o senhor não tem dinheiro.
Aí em cena o Vitor Silva, que era o ecumênico, é um personagem que representa as instituições religiosas brasileiras, e que o João Mendes, ator, estava de frente com a câmera. Ele deixou de ser integrante do Nativos em março de 2019. E a Stephanie Cristine, que faz a personagem da Zefa, uma lupe-proletariada, uma moradora em situação de rua, que acabou de morrer. Então ela transita, a peça fala sobre céu e... Quer dizer, céu não, sobre mortos e vivos, né, discutindo o direito que a gente tem à cidade. Ela acaba de morrer, então ela transita, ela recebe a informação ali que ela ia morrer, né? E aí eu queria, né, também brincar um pouco com essa história do dinheiro aí, né, de Exu seja louvado, né? O Nativos tem essa perspectiva de quando a gente vai fazer esse diálogo com as pessoas na rua, a gente tem desde sempre, eu acho, desde 15 a 16 anos, a gente traz esses elementos da cultura popular, e o cristianismo é um elemento da cultura popular que a gente traz para dentro das peças, mas numa perspectiva de estabelecer o questionamento, né? Pensar não em reforçar essa cultura, em reproduzir essa cultura, mas como a gente questiona isso, né? Lembrando que é isso, a gente vai de encontro com o público, né? Quer dizer, as pessoas estão na rua e também a gente quer a presença dela, que ela quer que eles assistam o espetáculo, né? Então, nesse diálogo onde as pessoas que estão na rua ali também podem se manifestar, e muitas vezes se manifestam, né? Vendo essa provocação, a gente questiona que religiosidade é essa que nós trazemos, né? Que imagens são essas, quem nós somos enquanto, inclusive no processo de criação, quem nós somos enquanto indivíduos que construímos essas personagens, né? Que cada um vai se dar no seu trabalho pensando na sua atuação dentro desse espaço que é a rua, esse espaço que é público. Então, acho que é isso. Esse pensamento, para mim, essa transição me interessa bastante, pensar que públicos plurais são estes, nós estamos encontrando, o que nós estamos propondo de levar nas nossas atividades artísticas, né? Quais discussões a gente está levantando, ou se nós não estamos levantando discussão nenhuma, estamos apresentando conclusões, estamos, né, expondo apenas ideias, é uma expressão daquilo que já se pensou no espaço fechado, ou essa relação, enfim, portanto, essa relação com o espaço e com as pessoas que são sujeitas e sujeitos desses espaços é que me move nesse pensamento, Priscila, e também me pegou nos seus trabalhos, assim, que estabeleci esses links, essas relações, inter-relações a partir da sua fala, a partir do seu trabalho. Nossa, eu fiquei curiosa, assim, essa cena que você mostrou agora, a última, eu achei incrível essas pessoas, né, super atentas ali, e aí eu fiquei vendo a cena, mas eu fiquei vendo também os escritos, sabe, assim, no fundo, e eu fiquei pensando agora como que o espaço, ele faz parte, né? Ele acaba se tornando uma parte do trabalho, assim. Tinha alguns escritos ali que tinha uma relação. Eu fiquei curiosa que você falou que vocês apresentaram no interior do Acre, né? Você já tinha apresentado esse trabalho em outros lugares? Tínhamos apresentado em outros lugares, sim, mas as periferias que nós frequentamos para apresentar esse trabalho são as periferias de Sorocaba. Sorocaba é uma cidade muito burguesa, conservadora, arcaica, minha impressão. Então, quando a gente vai para a periferia de Sorocaba apresentar, por mais que seja uma periferia, por mais que as pessoas, né, estejam em condições muito particulares, quando a gente confronta a periferia de Sorocaba com outras periferias de outros lugares que não esse estado rico, mais rico do Brasil, uma das maiores potências econômicas do mundo, é muito divergente. Então a gente sente, inclusive, não vou dizer pelo grupo, vou dizer por mim, né? Eu sinto, inclusive, incômodo pelo modo com que a gente damos o tratamento estético, por exemplo, ou o tratamento da peça. Porque é uma periferia tão diversa, Priscila. A periferia, né, do Acre, a periferia da cidade de São Paulo também, né? Algumas periferias de São Paulo, Perus,
Nós já fomos apresentar em lugares onde o caminhão ou que levava o cenário não subia. Em comunidades ligadas ao Movimento Sem Terra, por exemplo, não chegava. É no morro do morro do morro. Sabe o que a gente tinha que fazer? Descer todo o cenário, subir com o cenário nas costas. Então a apresentação estava marcada para as 3 da tarde, ela aconteceu às 6 da tarde. Porque a comunidade inteira se mobilizando para levar o cenário, e subindo o morro lá em cima. Então, assim, e aí os confrontos, né? Assim, porque os códigos, os signos, eles são confrontados e eles ganham outros valores, né? O modo com que a gente faz e com que a gente é recebido, eles ganham outros valores, são ressignificados por essas experiências dessas sujeitas e desses sujeitos que habitam esses lugares, que muitas vezes são invisíveis para a gente mesmo. Então, assim, a gente apresentou em outros lugares, outras periferias, mas é sempre um confronto, não é um espaço de homogeneidade, é sempre uma heterogeneidade conflitiva, inclusive com relação aos códigos linguísticos, simbólicos, estruturais. É um lugar interessante. Sim, eu perguntei isso porque eu fiquei pensando exatamente isso, assim, dessa diferença, né? Assim, porque eu acredito que isso acontece de acordo com o lugar que se apresenta no trabalho. Cada lugar tem, né, um público diverso, assim, as experiências de cada lugar, as particularidades de cada lugar vão trazer algo diferente, né? Pode ter uma reação diferente ali. Por isso que eu fiquei curiosa. Você falou que vocês foram no interior do Acre, assim, ali lá na divisa com a Bolívia, né? Que você falou. Então, eu fiquei pensando assim, nossa, como será que esse público desse lugar percebeu esse trabalho, né? Como foi o contato desse público desse lugar com esse outro trabalho, assim. Eu já apresentei em vários lugares diferentes também, assim. Já fui uma vez para o interior do Ceará, e que foi também por uma programação do SESC. Nunca tinha ido no interior do Ceará, assim, na verdade foi a primeira vez no estado. E foi bem curioso, assim, eu fui apresentar a Bombril também, assim, e aí eu conheço algumas pessoas que residem nesse lugar e algumas pessoas negras, né, e que residem lá e já tinham comentado comigo, assim, que a percepção das pessoas, até mesmo de si mesmas e essa percepção racial, assim, era distinta, que algumas pessoas não se entendem como pessoas negras, assim, e pessoas quase da minha cor, sabe? E aí, quando eu tava indo fazer o trabalho, assim, já fui me deparando com isso, assim, eu tava hospedada numa cidade, aí fui me apresentar em outra que era próxima, assim, uns 20, 30 minutos de carro, então uma pessoa foi me levar. E aí, ao longo do trajeto, eu fui conversando com a pessoa e era um homem, assim, quase da minha cor mesmo. E aí, ele falando comigo, porque aconteceu uma situação na van uma vez que uma pessoa foi racista com a minha esposa é morena. E eu perguntei, essa esposa é morena ou sua esposa é negra? E aí ele falou pra mim, ela é negra, assim, acho que ela é negra. E aí eu pedi pra ver uma foto, vi uma foto dela, e ela, assim, né, do meu tom de pele também, igual a minha, assim. E aí fomos conversando. E aí ele ficou para ver o trabalho. Ele ficou para ver o trabalho, depois na volta fomos conversando sobre o trabalho, assim, sabe? E aí é isso, assim, eu acredito que, né, cada lugar que a gente vai, as pessoas são diferentes, né? Então elas vão receber de formas distintas. Um dos trabalhos que eu fiz, que é o Gênesis 3:16, que é um trabalho sobre violência contra a mulher, que eu fiz nessa praça, né, aqui em Belo Horizonte, que tem muitas pessoas, é uma praça, gente, realmente muito cheia, assim. Então, e eu escolhi esse lugar por causa disso, assim, tem um público realmente muito, muito diverso. E aí eu ia andando por cada quarteirão fechado e é um trabalho que trata de violência contra a mulher. Eu tô com uma Bíblia, eu passo um batom vermelho, eu leio relatos de violência contra a mulher, alguns que amigas compartilharam comigo, outros eu recolhi na internet. E tem alguns relatos que são muito fortes, assim, sabe? De homens que realmente tentaram matar as esposas.
E aí, em determinado momento, eu sentei assim num pedaço da praça que estava bastante cheio, tinha pouco lugar para sentar, então eu sentei entre esse mesmo, assim, e esse momento eu já tinha lido outros relatos, e aí eu sentei nesse lugar que estava bastante cheio, vi esses homens, eu pensei, eu vou sentar aqui, porque eu quero contar esses relatos e aqui perto desses homens. E aí passei meu batom, peguei ele e abri, eu uso uma Bíblia, né? Eu leio um relato de violência e um versículo bíblico desses que tem doutrinações femininas, né? Que diz como a mulher deve se sentar, o que ela deve usar ou não, como ela deve se comportar, se ela pode ou não falar na igreja. E aí, em determinado momento, eu estava ali lendo um relato. Gente, esse é um relato pesadíssimo, pesadíssimo. E esses homens sentados do meu lado e os homens assim. E aí eu sentada ao lado do homem, assim, sabe? Menos de 1 metro de distância. E eu berrando uma história pesadíssima do homem que tentou matar a mulher, deu tiros na mulher e o cara... E assim, ele realmente virava, assim, pro lado, sabe? E aí às vezes eu virava, falando, assim, olhando para ele, do lado dele, praticamente ali no ouvido e o cara... sabe, assim, fazendo questão de fingir que eu não estava ali e que não estava me ouvindo, sabe? E aí, esse mesmo trabalho eu apresentei em 2018 em Oiapoque. Gente, assim, foi realmente o mais extremo que eu já fui, assim, e ali Oiapoque divisa com a Guiana Francesa, né? E que é um lugar muito pequeno. Assim, é uma cidade muito pequena e que é isso, está muito mais próxima de um outro país do que de Macapá, que é a capital do estado. Então, é um lugar que acaba sendo um pouco isolado, né? E aí lá eu apresentei o trabalho em um mercado, no mercado é o mercado central de Oiapoque, mas é um mercado bem, bem pequeno. E aí, assim, foi outra coisa, sabe? Eu apresentando o trabalho ali, todo mundo parado, todo mundo ouvindo, prestando atenção, atento. E aí eu comecei na porta do mercado, depois entrei, dei uma volta no mercado e no final saí do mercado, assim. E as pessoas super atentas, sabe? Assim, tanto homem quanto mulher, todo mundo prestando bastante atenção, assim. E aí, enquanto eu fazia o trabalho, não chegou de alguém abordar, assim, mas depois pessoas comentaram comigo que tinham, né, as pessoas conversam entre si, assim, aí algumas pessoas comentaram comigo que tinham mulheres que estavam lá e falaram, nossa, já aconteceu uma situação parecida comigo, já vi alguma situação de violência, assim, mas é outro lugar, assim, as pessoas ficaram ali ouvindo e prestando atenção mesmo, assim, sabe? Mesmo os homens, assim, ao invés de ignorar, ficaram ali atentos ao trabalho, ao que estava acontecendo, sabe? Eu, né, não sei se... E olha que eu senti que o Oiapoque é um lugar bem machista, assim. Aconteceram situações, né, de ficar ouvindo coisas na rua, a gente passa, os homens mexem, fazem muitos comentários, assim. Mas no momento da ação, enquanto eu, né, falava e contava aquelas histórias, as pessoas, ao invés de ignorar, né, fingir que aquilo não era com elas, elas ouviram também, assim, né? E é isso, cada lugar, assim, as pessoas, né, é uma cultura distinta, as pessoas têm reações bem diversas, assim. Priscila, enquanto você estava falando, estava te ouvindo, mas eu também estava corrigindo algumas coisas aqui que não me vieram no fluxo da memória, tá bom? A autoria das peças enfim, acho que isso é importante para a gente também evidenciar sujeitas e sujeitos que fazem parte e constroem, né, a concretude da vida, né, e a nossa história. E aí fiquei bastante curioso também, né, conhecer. Tem lugares que pertencem ao imaginário, me parecem pertencer ao imaginário, né, tipo Oiapoque é uma coisa que parece um poema que a gente ouve da professora de geografia, falando assim, o Brasil vai do Oiapoque ao Chuí, né? É o máximo que eu conheço sobre o Oiapoque. E é muito Nossa, legal. aí essa... Desculpa, não pode ir. Que isso, querida, por favor.
Eu ia falar sobre as experiências, assim, sabe? De chegar nesse lugar, assim, que é realmente tão no extremo do Brasil. Foi uma residência que eu fui fazer lá, que é do Coletivo Tensoativo, que é um coletivo de performance de Macapá. Eles sempre fazem anualmente o Corpus Urbis. Aliás, eu tô até com isso aqui foi uma camiseta que eu ganhei na residência, assim. E aí, nesse ano, tinha a proposta de fazer o Oiapoque, porque foi fazendo um intercâmbio, né, com povos indígenas. E aí tinha alguns artistas indígenas convidados e em determinado momento visitamos duas aldeias, a aldeia Espírito Santo, e tinha uma outra que agora eu não me recordo o nome, acho que era a aldeia Santa Helena e Espírito Santo. Próximas, assim, bem próximas umas das outras. Mas em Oiapoque ainda, mas a gente saiu do centro de Oiapoque, navegando 40 minutos para dentro ali da Amazônia mesmo, assim. E foi uma experiência, assim, para mim, bem impactante, assim, estar nesse lugar que é um lugar de uma cultura tão diversa, assim, e essa interferência, sabe, assim, porque as pessoas vêm da Guiana Francesa, elas têm um trânsito livre, né? A gente não tem trânsito livre de Oiapoque para a Guiana Francesa, que a gente tem que ter um visto, mas eles não precisam ter, então eles entram e é muito curioso, porque assim, a cultura francesa é muito enraizada naquele lugar, assim, das pessoas ficarem te abordando na rua em francês, e vendedores, e as pessoas falam francês, um cadeirante, tipo abordagem de madame, madame, isso para poder tentar pedir dinheiro pra gente, as pessoas te chamam de madame. Então foi bem curioso, assim, estar nesse lugar, sabe, com uma... Nossa, assim, que é um lugar tão diverso, assim, sabe? E é isso, chegar Oiapoque, que é isso que você falou. A gente só ouve Oiapoque, Oxuí, Oiapoque, Oxuí. Eu cheguei em Oiapoque, assim, o Oiapoque existe. Não sei, Priscila, se você sente a mesma necessidade que eu estou sentindo nesse momento, mas eu sei lá, eu queria ouvir alguém também, assim, tem muita Sim, gente gente, bacana. quero muito também. Algumas pessoas comentaram, né? Eu vi aqui no chat. Daia, desculpa, eu vi o seu nome aqui, aparece para mim Daiana Moura, e eu escrevi o seu nome lá como Daiana Moura, tá bom? Daiana Coelho. Não sei, não sei como é que você está usando o nome artístico aí, mas enfim, desculpa aí. Oi, gente, boa noite. Vou falar. Que lindo esse encontro, que bom ver vocês, muito bom ouvi-los. Licencinha de chegar. Eu queria falar primeiro que, tipo, para mim tá sendo muito louco esse encontro aqui, muito doido mesmo, porque eu faço parte, né, da história do Nativos e do Flávio, a gente se conhece de tantos anos. E a Priscila faz parte da minha história, mas ela nem sabe. Porque faz muito tempo que eu acompanho ela, assim, muito tempo mesmo. Quando eu comecei a fazer orientação de dramaturgia para o grupo Trança, a gente tinha um trabalho de performance que chamava Corpo Denúncia, era uma coisa assim. E eu dizia sempre, gente, a gente tem que ver a Priscila Rezende, porque é uma menina de Minas, que ela faz umas coisas muito doidas, assim, a gente precisa estar em contato com essa menina, precisa ver os trabalhos dela. Já tem muito tempo, assim, aí eu fui vendo algumas coisas, acompanhei algumas coisas lá no curso de peles negras lá, da UFBA e tal, e a última coisa que eu vi foi uma live sua no Instagram, no Dia da Mulher, que eu fiquei assim, foi super intenso, super forte, assim, né? Eu tô achando super interessante isso que o festival tá promovendo, né? Porque são encontros inimagináveis, gente. Nunca na minha vida que eu ia imaginar o Flávio conversando com a Priscila. É muito legal e tem muita coisa em comum, essa coisa da rua, né? E desses lugares que atravessam a performance e a obra de teatro, enfim, o quanto esses trânsitos vão se dando. Estou achando bem lindo, assim, e fiquei com muita vontade de ver Priscila aqui com Nativos, né? É que a gente está fazendo uma performance, essa coisa de estar vivendo tudo, essa grande performance na tela que a gente está vivendo agora. Mas seria muito doido se Priscila pudesse vir para cá e a gente ver o que surge disso no corpo,
na real, o que a gente consegue produzir juntos, assim, né? Porque é muito lindo ver as fotos e ver a intensidade do público acompanhando. Toda vez que eu vejo as imagens de Bombril, inclusive eu usei recentemente, eu estou fazendo estágio no doutorado, e eu usei para discutir as questões das relações étnico-raciais e tal. E as pessoas ficam muito em choque com isso, com esse... Tem uma tensão de gênero e raça ali muito potente, né? Esse corpo feminino exposto na rua e essa frase que todo mundo já ouviu na vida, que alguém já falou, que alguém já sentiu na pele, né? Que é o cabelo de Bombril. Enfim, fiquei com vontade de ver isso, sei lá, fica aí de provocação, que quando a gente puder ter uma edição presencial, que Priscila venha para Sorocaba, porque, como o Flávio falou, é um território difícil também, né? É uma cidade que tem uma história muito dura e muito cruel com esses corpos, enfim. Acho que seria massa ter Priscila aqui e ver nativos lá em BH com ela também. Esses trânsitos estão bem bonitos de acompanhar, assim. É muito lindo ver como a foto guarda, né, a energia do lugar, do momento, assim, das presenças. Dá desespero de vontade de estar junto, assim, sabe? De ver de perto, de sentir o cheirinho, o calor. Putz, demais, gente, demais. Gente, sim, eu acho que só agora, com essa situação toda que a gente está vivendo, né, que a gente está entendendo, assim, como essa relação com o público, ela é muito importante e necessária. Por mais que seja possível a gente estar aqui na frente do computador e fazendo as coisas virtualmente, não é a mesma relação, né? E o público faz toda a diferença, porque a presença e o contato com o público, esse contato direto, constrói também o trabalho, né? A gente tem fotos, a gente tem vídeos, mas eu faço um trabalho agora, e aí ele tá ali na internet e a pessoa tá vendo o trabalho depois, pode muitas vezes ter um impacto, mas não acontece essa relação. E quando a gente está realizando o trabalho direto com o público, isso existe. E aqui no virtual, isso faz uma falta, né? Mesmo que a gente tenha essas conversas, assim, quando a gente realiza o trabalho, a gente vê ali o olhar, a gente vê, né, assim, às vezes as pessoas intervêm também, né, interagem, assim, é outra coisa mesmo, é uma diferença grande, assim. Ai, eu já estava. Eu e o Flávio, assim, a gente trocou alguns e-mails. Outro dia eu falei isso com o Flávio. Ai, Flávio, eu tô em casa, assim. Em alguns momentos eu sinto uma angústia, porque essa produção virtual, né, e a produção do computador não é a mesma coisa, não é o mesmo corpo, e a energia não é a mesma, assim. Então, às vezes, essa produção virtual não é, a gente não é uma máquina também, né? Assim, porque infelizmente eu acho que esse momento talvez pareça que é muito simples, que é só pegar uma câmera e aí às vezes colocar a câmera e estar de frente para a câmera e fazer algo de frente para a câmera e não é, assim, não é a mesma coisa, sabe? E aí às vezes dá um abatimento assim, mas é seguir, a gente vai se reinventando, né? A gente está descobrindo outras possibilidades, assim. Mas eu acredito que não substitui o corpo a corpo, né? O ao vivo, assim. Eu acho que não é uma substituição, porque o contato com o público, ele não é o mesmo, assim. Estou sentindo muita falta, acho que todos estamos, né, assim. Mas espero sim, tô me cuidando. Tô me cuidando porque eu quero passar por isso. Quero sobreviver a isso, assim, e encontrar as pessoas depois. Espero sim, em outro momento, de a gente fazer esse encontro. E quero ver seu trabalho também, viu? Quero conhecer também.
Então, Priscila, Flávio, que bom ouvir vocês. Admiro muito o trabalho dos dois. Gosto muito da rua, né? Acho a rua muito potente. E só um gancho do que você falou agora, Priscila, que é uma outra coisa. É uma outra coisa, mas é também potente. Quer dizer, é que nós ainda não descobrimos todo o caminho, né, do virtual, porque a gente gosta do corpo, que é onde a gente está mais habituado, do corpo a corpo na rua. Mas tem esse corpo a corpo aqui também que está acontecendo. Eu já participei de algumas coisas em que uma emoção rolou, sabe? Assim, uma pessoa falando lá na Bolívia e, de repente, derrama pela rede uma emoção. Então, acho que a gente ainda vai descobrir esse caminho. E, pelo jeito, vai, né? Porque vai demorar, a coisa vai demorar mesmo ainda. Mas tá bacana também, né? É outra coisa mesmo. A Priscila falou, é uma outra coisa, é outra coisa. E é potente também, é bom. É bom a gente estar aqui, né? Às vezes até possibilita mais encontros, de repente, né? Porque a gente fica mais disponível. Mas muito bom, eu estou adorando estar aqui. Eu vou pegar carona na Cleide e na Daia, que acabou, que meio que se conectam os pensamentos. Flávio conhecia Pri, eu conhecia a Pri e eu olhava os trabalhos e falava, meu Deus, essa mulher é incrível, quero um dia conversar com ela. E a ideia do festival inicialmente era um festival presencial, né? Acontecer aqui na cidade, de Sorocaba, entre nós, artistas daqui. E talvez esse momento terrível, e atualmente está mais terrível, há um ano estávamos trancadas em casa, e agora com 4 vezes mais mortes do que há um ano, enfim. Mas talvez presencialmente isso não tivesse acontecido, esse encontro não fosse possível, como a Daya falou, né? E como Marcela Bonfim, que está lá em Rondônia, conversou com a Andréa Nur, e como a Dodi Leal vai falar com o Simões em breve, e como a Eleonora Fabião vai falar com o Felipe Alduína. Então, sim, é muito difícil e não há comparação com relação presencial, mas tenho pensado o festival como o núcleo do festival, e aí desculpe, Pri, mas o núcleo é a região metropolitana de Sorocaba, nós artistas daqui, mas você está nessa teia aqui que a gente está lançando aí para Minas, que lançamos ontem com o Mário, e na Terena, de Mato Grosso, né? E lá com a Marcela. Então, sim, Daya, quem sabe o ano que vem Pri não estará aqui fazendo algo junto com nativos, junto com você, junto com Cleide, junto com Meli, com Silvana, com João Fabro, enfim. Vamos ter uma conversa ao final do festival, espero que todas, todos estejam para refletir sobre essas conversas e muito feliz assim desses encontros inimagináveis, porque não é só o encontro do Flávio que é inimaginável com a Priscila, mas o seu com a Priscila, o meu com a Priscila, né? Então, fica aí essa reflexão do quanto... E também, para além disso, para a gente pensar o quanto, né? A gente não precisa ir para Rondônia para conversar com a Marcela, né? A gente tem aqui o Zoom agora, a gente pode conversar com a Marcela por aqui, né? E desenvolver projetos até, porque a gente tem aí feito coisas, várias pessoas que estão aqui, inclusive estão no festival com trabalhos virtuais, criados, inéditos para o festival, alguns outros adaptados. E é o que temos e o que teremos nos próximos muitos meses. Então, fica um rizoma que vai conectar, que já conectou, né? Temos uma raiz desse rizoma aí chegando no AP da Pri, da casa do Flávio, Cleide, João, Merlin, Silvana, minha. Muito, 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 muito obrigado pela presença de todas as pessoas. Se alguém quiser falar algo mais, mas estou muito feliz.
Queria dizer que a foto da Geisa é muito legal. De quem? Da Geisa? A Geisa agora tem um trabalho às 9 horas no festival, gente. A Geisa tá aqui se preparando para entrar em cena lá no festival. Mentira, o vídeo é gravado. Sim, gente, já divulgamos aqui. Então, gente, obrigado Danilo, obrigado Flávio, obrigado Rafa, Andresa, Bianca, Celso, Cleide, Dayana, Daia Moura, Emiliana, Fabiano Sampaio, Geisa, João Fabro, Judalese, Juliana, Leonardo Batista, Letícia Pradella, Max, Melin, Murilo, Pri, Renata Correia, Rodrigo Zanetti, querido, quanto tempo, Rose, Silvana Sarti, STE, que eu não sei quem é, Tom Ravazoli, Vitor Levorato, Missy... Stephanie! Okay. Stephanie, amor! Missy, então. Amor, você bota teu... Ah lá, chegou! Meu Deus, saudades, saudades. Se alguém quiser falar mais algo, mais emocionado aqui. Muito feliz dessa noite. Gente, eu quero novamente agradecer a oportunidade. Eu acho, na verdade, que até depois que passar tudo isso, eu acho que isso a gente pode manter, né? Porque realmente a gente, geograficamente, né, fora das redes, a gente acaba tendo algumas limitações, né? Realmente, quem está em um determinado lugar, se acontece ali, só quem está ali que tem esse acesso. E isso é algo que realmente tem acontecido agora. Eu não vou dizer positivo, gente, porque eu não posso dizer que essas coisas, né, isso que está acontecendo agora, assim, esse momento, eu acho que a gente não pode dizer que é positivo, assim, porque realmente a gente está num momento complexo. Mas surgiram novas possibilidades, né? E a gente tem aprendido e eu acho que a gente, né, pode tirar, assim, novos aprendizados mesmo que a gente pode levar para frente e realmente, assim, estar nesse lugar aqui em curtas distâncias e isso é algo realmente bom, assim. Espero encontrá-los pessoalmente e também de outras formas, assim. Muito obrigada por terem pensado em mim para estar aqui. Foi muito bom conversar com vocês. E é isso. Muito obrigada por estarem aqui numa sexta-feira. Ai, gente, eu tô tentando Estamos. lançar Eu tô pensando assim nas coisas. Eu pensei, eu mudei de ideia, mas ok, vou aproveitar. Vou fazer uma campanha, a gente vai lançar uma campanha, depois eu vou lançar essa campanha nas minhas redes. Hoje, dia 9, é aniversário da minha mãe. Ela está fazendo 64 anos. Tentou me dar um golpe hoje. Diz que é 63. Mentira, 64. Por quê que ela tentou me dar um golpe? Hoje começaram a vacinar 64 anos aqui em BH. E a minha mãe, gente, não quer tomar vacina. Ela me falou que não vai tomar. Eu acho que ela tá com medo. Então, eu estou insistindo muito. Hoje eu já passei no telefone um tempão com ela. Mãe, você vai tomar. Eu vou te convencer. Eu vou lançar uma campanha para as pessoas pedirem a minha mãe. Lucênia, toma vacina. Depois eu vou lançar lá no meu Instagram. Pri, E é isso, gente. já Hoje, aderi. assim, é um dia especial, né? Para mim, tô bem feliz. Assim, minha mãe 64 já. Mas nesse impasse, tô lá tentando convencer a velha tomar a vacina. Vou lançar uma campanha depois. Vou pedir para os meus pais gravarem um vídeo, vou te mandar no WhatsApp, deles falando que tomaram, tá tudo bem, não viraram jacaré, tá tudo certo, que não tiveram nenhuma, como chama isso? Nenhuma reação adversa,
Então, vou pedir. Ai, Já por aderi à favor. campanha. Já aderi à Por campanha. favor, eu acho que ela tá com medo, eu acho que é isso, mas vou conseguir convencer. Obrigada, gente, muito obrigada, viu? Então, encerramos aqui mais um. Minha avó tem 82, já tomou as 2 doses, estava com medo também. Pois é, Daya. Sua avó pode gravar uma mensagem para a mãe da Pri também. Vamos fazer essa rede. Muito obrigado a todas as pessoas que estiveram até agora com a gente. Gratidão pela partilha. E nos vemos no próximo Olhares da Cena ou no trabalho da Geisa, que está lá já aquecendo, já se maquiou e às 9 vai estrear o trabalho dela. Beijos! Boa sexta, gente! Bom fim de semana! Para nós. Beijo, boa noite a todos. Opa! Dan, conseguimos. Paramos já? Podemos parar, né?